E é isso aqui que o Pelágio vai denunciar. Ele não está preocupado, Pelágio não está preocupado com a congregação, com os membros da igreja de Roma. Ele está preocupado que ele chega lá em Roma e o episcopado da igreja de Roma está tomado por padre pedófilo. Homens que vivem em concubinato, que tem 2 ou 3 amantes, que está com o bolso cheio de propina, que vendem cargos eclesiásticos. Pelágio chega no ministério de Roma e fala: aquilo ali é um pesadelo, aquilo não é de Cristo. Está errado. Por quê? Não, mas Cristo nos perdoou. Está errado isso daí, está errado. Está errado, vocês estão errados. E o que faz o Pelágio? Ele propõe a primeira reforma da igreja. Qual que é a primeira reforma da igreja? Ele fala: nós temos que retomar a lei de Deus. A gente tem que voltar para estudar a lei de Deus. Por quê? Porque vocês entenderam errado a doutrina da graça e entenderam errado a doutrina do pecado original. Vocês entenderam errado. E ele começou a lutar contra a imoralidade. Sabe qual foi o resultado? Excomungado, excluído, banido, condenado. Ele foi julgado e condenado. Os pontos da doutrina de Pelágio é o seguinte: primeiro, vocês dizem que nós somos culpados pelos pecados de Adão, né? Eu vou dizer para vocês o seguinte: o pecado de Adão atingiu ele. Adão é culpado do pecado dele. Nós que estamos em Cristo, nós não temos nada a ver com o pecado de Adão. Nós temos liberdade para poder dizer sim e não ao pecado. Doutrina de Pelágio, moralista, hein? Dizia claramente: você tem liberdade para dizer sim ou não ao pecado. Você é pecador porque você quer. Dá para você assumir isso? Você chegar diante de um ministério para poder falar isso daí, é cabeça rolando. Não sopra um. Você está pecando porque você quer. Você está aceitando a propina porque você quer. Você está negociando porque você quer. Você está fechando o olho porque você quer. É muito sério, né, irmãos? E o Pelágio dizia isso aí diante de todos: vocês entenderam errado a doutrina da graça de Deus. Eu estou preso pela doutrina do pecado porque Adão colocou isso na minha natureza. Para de encontrar desculpa. Deus colocou você em estado de liberdade, te libertou do pecado, para que você tenha força de vontade de não pecar mais. Força de vontade. Força para não pecar. Deus te deu força para você não pecar. Deus te deu força, te deu inteligência, e Ele te deu condições de você dizer não ao pecado. Aí disseram: pelagianismo. Pelagianismo. Do outro lado, quem ouviu a história? Agostinho. Aí Agostinho veio conversar, ou Pelágio foi conversar com Agostinho. Começaram a entrar em choque os dois. Por quê? Porque o choque dos dois era teológico. Só que o choque de Pelágio não era teológico. O choque do Pelágio era político. Era contra a lassidão moral do ministério, do que eles chamam de clero, tá? Chamam de clero, a gente chama de ministério. O Pelágio estava lutando contra a corrupção do ministério. E Agostinho estava lutando pela doutrina. Então, na doutrina, Agostinho está certo. Mas na questão do ministério, Pelágio está certo. E como o Pelágio se levantou contra o clero falou: vamos fazer um sínodo. Neste sínodo, trouxe os bispos. Os bispos, todo mundo corrompido, tomado conta, cada um com um negócio preso com o outro, com o rabo preso com o outro. Pegou o senhor Pelágio e fora. Condenou o pelagianismo. A lassidão moral continuou, irmãos. O negócio foi descambando, porque não tinha ninguém para corrigir. Você não consegue corrigir ninguém se você se entrega ao pecado. Você vai corrigir o quê? Se você se entregou à prática do pecado, você vai corrigir o quê? Vai ser o hipócrita? Por isso que o apóstolo Paulo ele fala a Timóteo o quê? Cuida de ti mesmo e da doutrina. Mas cuida de ti mesmo e da doutrina para quê? Para que você não venha ficar reprovado naquilo que você reprova aos outros. Qual que é a dificuldade que a sede vai ter em relação às congregações? A dificuldade é que ela tem que ser padrão, modelo. Se você vai ter o seu pastor e o seu pastor ele vai cobrar alguns comportamentos padrões, é justamente porque se liberar aqui, quanto mais quando chegar nas igrejas satélites. Se libera na sede, irmãos, você vai segurar a rédea lá onde?
Aí vai ter um pastor lá na congregação falando uma linguagem e o pastor da sede falando outra. O que vai acontecer? Disputa, racha, desorientação, desautorização. Exemplo, é só exemplo. Aqui vocês estão no CETAD. O CETAD é uma extensão do Ministério do Belém, correto? O CETAD ele tem que orientado pelo pastor Davi Fonseca. Por quê? O pastor Davi Fonseca é representante da sede. Representante da sede. Em momento nenhum o CETAD pode pegar outro caminho. Por quê? Porque aí vai rachar com a própria direção. O que o nosso pastor tem que fazer? Tirar o professor Rogério e ir para outro. Simples assim, irmãos. Não, simples assim. Porque é a orientação. Todos nós somos extensão de um ministério. Você, na tua congregação, é uma extensão da sede também. Você é uma extensão da sede, e se você está na liderança, você é uma extensão do pastorado. Você é um representante, uma voz a mais na congregação do teu pastor, do teu orientador. Glória a Deus. E por que estamos falando isso daqui? Primeiro, eu estou falando pelo Espírito. Eu creio que eu estou falando pelo Espírito. Louvado seja Deus. Segundo, por causa que nós estamos na matéria de armatiologia e o problema é pecado. E a raiz do pecado é a rebelião. Foi aí que começou o senhor Satã. Deus está errado e eu estou certo. Meu ministério está errado, mas eu estou certo. Cuidado que a gente vai ter que tomar o tempo todo. Está dentro da nossa matéria também. Dei para vocês aqui então o nome do cidadão e o ensinamento do cidadão, que é a resposta de número 3. Vai perguntar para vocês o seguinte, sobre o pecado de Adão, tá? É isso que vai perguntar. Quando eu mandar a prova lá, você já vai pegar o seu caderninho e vai falar, ele deu a resposta. A questão de número 2, eu também já tinha dado antes, tá bem? Mas eu vou voltar na próxima aula. Bom, espaço para perguntas, irmãos. Questões.